do governo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, aqui da Redação Gabarito, e hoje eu tô a cara do cansaço, a cara da derrota, porque eu acabei de chegar da prova do Enem. Sim, eu sou professora, mas eu fui fazer a prova não com o intuito de passar em outra faculdade, entrar em outro curso, não, até porque já fiz uma faculdade e não pretendo fazer outra, né? Eu pretendo seguir nessa carreira de educação, que é que eu sou apaixonada. Enfim, voltando aqui. Fui fazer o Enem para poder auxiliar os meus alunos, conversar sobre o tema, vi a experiência, né, de fazer a redação assim surpreendente, você não saber qual que é o tema. E vamos conversar um pouquinho sobre a redação, né? Assim como todo mundo, a primeira coisa que a gente faz quando abre o tema, a provinha do Enem, é olhar qual que é o tema da redação. E eu confesso que quando eu li invisibilidade, registro geral, garantia de acesso à cidadania no Brasil, eu fiquei... Não vou usar as palavras que eu pensei. Mas a primeira coisa foi, não ia ser lixo eletrônico, não ia ser desaparecimento de pessoas, não ia ser sobre stalking, perseguição online, e como assim é sobre cidadania? Eu só consegui eu só consegui olhar para o lado e ver a cara de todo mundo ao ler o tema da redação. Porque eu sei que muita gente ao ler invisibilidade, registro geral, garantia do acesso à cidadania no Brasil, não sabe o que é para falar sobre isso, não entende o que tá cobrando, entendeu? Não entende. Vamos conversar então sobre os textos motivadores. Ao contrário do ano passado, que eu amei, que eu até gravei um vídeo aqui falando que eu gostei dos textos motivadores, de como eles auxiliavam a escrever a redação, esse ano eu não gostei. Não gostei, não gostei e não gostei. Por vários motivos. Vamos lá. Primeiro, eles não apontam causas efetivas, causas concretas para você usar na sua redação. Por outro lado, né, de forma diferente, eles apontam aqui que você não pode usar a desculpa de dificuldade financeira, já que o problema é muito mais complexo que isso. Aqui no texto motivador ele fala isso. Então, eu achei que fala poucas informações, tem poucas informações que podem auxiliar o aluno a escrever a redação. Ainda mais que é um tema, vamos dizer, né, gente, é um tema complexo. É mais complexo do que o dos anos anteriores. Eu sei que todo ano acaba se tornando difícil, porque as pessoas vão fazer o Enem estressadas, vão fazer o Enem nervosas, e aí o tema sempre vai ser uma grande surpresa, né? Isso é até para reforçar que ninguém consegue adivinhar o tema do Enem, né? Já que esse ano supomos um monte de coisa e cai isso aqui. Então, eu nem ficaria surpresa se caísse caminhos para a diversidade da plantação de tomate no Brasil. Eu nem iria ficar surpresa. Mas, voltando aqui a reclamar sobre os textos motivadores, que sim, esse vídeo é sobre reclamação. Na verdade, eu vou elogiar também, né? Mas vamos começar pela parte ruim. Então, como eu disse, né, não tem muitas informações concretas para o aluno poder utilizar. Informações que eu digo são argumentos, não tem argumentos concretos que o aluno pode falar, nossa, peguei isso aqui no texto motivador. Diferente do ano passado, que tinha um montão de coisas lá que auxiliavam a escrever sobre os estigmas associados aos doenças mentais. Esse ano aqui não tem muita, tá? Não tem muito. Sobre os textos motivadores, falei, né, eles não ajudam nesse sentido. E também, assim, não tem nem muito repertório, nada que auxilie o aluno a fazer. Mas agora, vamos falar de algumas coisas boas dos textos motivadores. A primeira coisa é que ele explica muito bem para o aluno sobre o que é a redação. Porque, como eu disse, muitas pessoas podem ler isso aqui e não saber o que é. Assim como no ano passado, tinha a palavra estigma e muitas pessoas não sabiam o que significava estigma, né? E no texto motivador vinha explicando. Esse ano também tem um lado bom por isso, porque explica muito bem sobre o que é para falar a sua redação. Então, ó, por exemplo, nesse primeiro texto, vem falando do ônibus, né? Achei bem subjetivo começar dessa forma, mas enfim. Vem falando daquele ônibus que fica sacolejando e tudo mais, das pessoas que entram e saem, perguntam, para poder tirar a certidão de nascimento. E o interessante aqui é que vai mostrar para o estudante, vai mostrar para o aluno que não são somente pessoas idosas, somente crianças que não têm certidão de nascimento. Vai falar que a gama faixa etária é muito ampla. Então, várias pessoas não possuem certidão de nascimento. Mas é o que disse, né? Não tem nada que dar uma ajudinha para você pegar um argumento para escrever sua redação. E aí, aqui no finalzinho, vem dizendo, ó, ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe e entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja a existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. O interessante desse finalzinho aqui é que vai mostrar a inferioridade social, como que a pessoa se sente em relação a não ter um documento comprobatório, entendeu? Daria para usar isso aqui na redação, de você falar do sentimento de inferioridade. Na redação daria para você utilizar, tá?
Agora, eu já não escreveria como argumento principal, porque se é um problema, qual que é o problema da invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil? É que as pessoas não têm documento comprobatório, então como que vai garantir os direitos daquele cidadão? Entende? É sobre isso que é para você problematizar dentro da redação. E como eu disse, que não ajuda muito os textos motivadores, no texto 2, eu acho que muita gente pode ter pensado quando lê o tema, né, que geralmente você lê o tema para depois os textos motivadores, que ninguém tem a paciência de ler primeiro para depois ver o tema central, né? Poderia ter pensado em dificuldade financeira, mas aí já para cortar logo esse argumento para ninguém escrever sobre isso, o texto motivador vem falando, ó, que a lei, blá 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 blá, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema ainda persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Então você não poderia usar somente esse argumento na sua redação, né? Resumindo o que está escrito aqui. E o interessante, isso aqui eu gostei, tá? Essa partezinha que eu também gostei, que foi mapa da invisibilidade no Brasil. Que eles vão apontar vários dados aqui, tá vendo, nesse mapinha? Isso eu achei interessante, inclusive eu usei na minha redação, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês também. E os números são surpreendentes, porque eu não sabia que o número era tão grande assim, que era uma estimativa tão agravante. Então, aqui vem dizendo bastante, né, como os números são grandes de pessoas sem registro. E, claro, aí vem o texto 3 falando sobre a certidão de nascimento. Por isso que eu achei meio redundante, porque aqui em cima já tá falando sobre a certidão de nascimento, depois vem falando, tipo, do registro, né, que é gratuito, e depois vem falando de novo sobre a certidão de nascimento, explicando que é um dos documentos mais importantes, que você precisa desse documento para poder tirar outros e tudo mais. Eu só achei que faltou nesse texto motivador apontar mais causas, mostrar melhor o problema, entendeu? Problematizar mais para poder ajudar de fato o aluno. Claro que ajuda muito, mas eu acho que poderia ajudar mais. Mas a gente sabe, né, que o INEP tá em crise, o pessoal sendo demitido, o governo querendo meter o bedelho, né, nas questões, no tema de redação, o Bolsonaro falando besteira um pouco antes da prova, deixando todo mundo desesperado, então a gente releva, né, a gente releva um pouco. Aí tem depois o texto 4, que é onde as pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensores e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Gente, sobre o tema em si, é complicado. Eu realmente achei complicado, achei mais difícil do que o tema do ano passado, que foi estigmas associado às pessoas com doenças mentais. Achei mais complicado do que a do cinema. Achei muito mais complicado do que os temas anteriores. Porém, não era impossível de escrever. Não era impossível. Aqui no canal tem vídeos explicando a estrutura, tem vídeos falando de argumentos coringas. Diversos argumentos coringas cabiam aqui nesse tema. Inclusive, na minha redação, eu usei argumentos coringas. A proposta de intervenção dava para você criar uma proposta boa, baseada nos argumentos que você utilizou. Não era impossível de escrever. Porém, eu entendo de verdade a dificuldade de escrever, ainda mais no cenário caótico que estamos vivendo, né? Sobre a minha redação, vamos lá. Como eu tinha bastante tempo, já que eu não ia me dedicar exatamente a fazer a prova do Enem, é claro que eu fiz, mas não aquela dedicação de querer passar numa prova, eu usei bastante do meu tempo para escrever aqui, ó. Se vocês verem, deixa eu ver assim como ver. Tá bem rabiscadinho, usei bastante do meu tempo mesmo para poder escrever. E fiquei até as benditas 6h30 esperando para poder pegar esse cartãozinho aqui e ter registrado o que eu escrevi, né? Primeiro, eu sempre falo aqui no canal e para os meus alunos a importância de fazer um projeto de texto. E no meu eu tive que fazer aqui em cima, né? Eu poderia ter usado esse espaço também, mas eu usei para outras coisas. Então, eu usei aqui para fazer um projetinho de texto, que é basicamente pegando as palavras-chave, destacar as palavras-chave do tema, que é invisibilidade, garantir também acesso à cidadania. Então, eu fui pegando as palavrinhas-chave, pensei nos problemas e eu usei como causa 1 o silenciamento, ou seja, a falta de debate, e como causa 2 a negligência governamental. Pois é, até num tema sobre o governo eu consigo colocar a culpa no governo. Pois é, né? Eu usei esses dois argumentos coringas que eu já falei pra vocês em algum vídeo aqui do canal, em algum dos 2 vídeos aqui do canal. E, inclusive, gente, se eu não me engano, tem um vídeo aqui de modelo pronto, de desenvolvimento, usando a negligência governamental como argumento. Eu acho que tem aqui, eu já não lembro muito bem. E como que eu escrevi como que eu desenvolvi minha redação? Vou confessar que eu me baseei no e-book que eu lancei aqui pra vocês há 2 semanas atrás. Eu anunciei que a Redação Gabarito tinha lançado o e-book pronto, lembra? De modelos e tudo mais pra usar na redação. E eu me baseei nisso pra escrever, tá? Então, eu usei o meu modelo pra falar de silenciamento e usei também o modelo pra falar de negligência governamental.
É claro que eu não coloquei com as mesmas palavras que eu escrevi no modelo, no e-book bonitinho que eu vendi pra vocês. Pelo motivo de eu não lembrar. Sim, eu não lembrava porque tinha bastante tempo que eu não escrevi uma redação. Porque eu tava corrigindo muito, então corrigia bastante redação e não sobrava tempo para escrever redação. Então, quando eu escrevi os modelos, eu não gravei exatamente as palavras que tinham lá, entendeu? Mas eu gravei a ideia. E é isso que é importante você fazer também. Se você quer um modelo pronto, mas você não consegue gravar, grava a ideia e depois você reproduz do seu jeito na sua redação. Então, eu abri a minha redação falando da Constituição Federal, clássico, né? Todo mundo tem que fazer isso. É o argumento coringa, assim, top. Então, eu abri falando da Constituição Federal, falando que ela assegura o direito pleno de todo cidadão. Aí depois questionei um pouquinho sobre cidadão, porque o que é esse cidadão? Para esse cidadão tem que ter o documento? Não tem. Então, questionei. Problematizei, né, esse negócio de você ser invisibilizado, que é a palavrinha-chave que tem ali. Usei aqui, ó, entretanto, para que haja a garantia do acesso à cidadania, é preciso que os indivíduos tenham registro civil e blá 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 blá. Então, usei também a garantia do acesso à cidadania. E depois de construir a tese, parti para o desenvolvimento e depois fiz a proposta de intervenção. Ficou grande a minha redação, gente. É até o jeito que eu gosto de escrever, tá? Sobrou uma linha aqui, geralmente eu gosto de usar as 30. Vou até beber, né, que eu tô falando aberto. Gente, tô cansada, mas acho que eu passei para vocês nesse vídeo as minhas considerações sobre o Enem. Eu não falei sobre a prova de linguagens, porque por mais que eu tenha propriedade para falar, né, afinal sou professora de português, redação e literatura, mas eu acho que vocês conseguem enxergar minha preferência por redação. Eu não falei porque o canal é sobre redação, né, então eu não quis me aprofundar na parte de linguagens, e é claro que eu não ia falar sobre humanos, porque eu não ia meter o meu bedelho em coisas que eu não sou formada, não é? Porque as pessoas aí saem falando de redação como se fossem professores, né? Enfim. Falei apenas no que eu tenho direito de falar, no que eu sou formada. Comentei com vocês sobre a redação do Enem. Minha opinião é que, enfim, queria que fosse lixo eletrônico. Preferia que fosse lixo eletrônico, porque eu tava doida pra usar o óleo na redação. Gente, eu guardo esse filme pra usar em qualquer redação do meio ambiente, mas tanto tempo que não cai, né? Então, me conta aqui nos comentários o que você achou da redação do Enem. Se você gostou, se você odiou, se você quer matar alguém por causa desse tema, se você ficou desesperado, me conta quais argumentos você utilizou também. E, cara, me fala seus repertórios, porque eu fiquei tentando achar alguma coisa, assim, fora da caixinha pra usar e não achei e acabei indo pelo tradicional mesmo. Me conta tudo aqui nos comentários. Ah, e se você tá com medo de ter tangenciado a redação do Enem, não fique, gente, porque não fiquem com medo. Porque se vocês saírem pesquisando, vocês vão ficar desesperados e a nota do Enem demora muito pra sair, tá? Vai sair, acho que é fevereiro que sai? Sei lá, demora muito pra sair a redação do Enem. Então, ó, acabou. Acabou não, né? Vocês têm que fazer domingo que vem. Mas dá uma relaxada, né? Vamos descansar, porque domingo que vem ainda tem muita coisa pra fazer. E depois, pensa só no Natal. Pensa Natal e Ano Novo. Melhor coisa que você pode fazer. É claro que não vamos abandonar os estudos, né? Nem abandonar o canal aqui da Redação Gabarito, que eu gosto muito de interagir com vocês, gosto de auxiliar na parte de estudos, mas também é bem importante a gente saber maneirar, tá bom? Me contem tudo aqui nos comentários, podem falar mal, podem falar bem, eu gosto muito de ver a opinião de vocês, vamos conversar sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que também fez o Enem e teve uma opinião meio parecida com a minha. Quando sair o espelho da redação, eu prometo que eu volto aqui mostrando a minha redação em si. Eu não vou mostrar a redação que tá aqui, por mais que esteja bem parecida com a que eu passei pro cartão resposta, não vou mostrar porque eu mudei algumas coisas, então eu prefiro esperar sair a nota, sair bonitinho o espelho da redação, tá? Quando sair eu faço um vídeo aqui falando pra vocês minha nota e tudo mais. Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo mostrando minhas redações anteriores, que olha, na época eu tava no ensino médio, uma vergonha. Compartilhe esse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Beijos, tchau!